Amado irmão, amada irmã, vamos preparar a celebração do Dia do Senhor, do primeiro domingo do Advento. E vale recordar que a partir deste dia 3 de dezembro deste ano de 2023, o novo texto do Missal romano se torna obrigatório em todas as missas celebradas no Brasil. Uma nova tradução dos textos da missa para o português, ela foi realizada para ficar assim mais de acordo com o texto oficial da Igreja, que é em latim. Foi um trabalho intenso, envolveu comissões da CNBB e o trabalho durou 19 anos para ficar pronto este texto do missal que agora passa a ser obrigatório. A primeira edição do missal foi no ano de 1970, após o Concílio Vaticano II, que trouxe assim mudanças significativas no rito. Agora não é mudança no rito, apenas uma melhor tradução. É preciso ressaltar isso. O rito não mudou, há uma tradução melhor, mais rica, uma tradução solene, dando valor a muitas expressões que antes passavam despercebidas. E agora chama a atenção. É uma linguagem gostosa, poética, que nos leva ao encontro com o mistério. Além disso, ele traz também atualizações de acordo com as orientações do Papa Francisco, traz formulários de missa próprio para os santos brasileiros, Santa Paulina, Santa Dulce dos Pobres e São Frei Galvão. Algumas orações ficaram como estavam, outras tiveram ajustes e algumas outras foram mudadas completamente. Então, vamos com alegria acolher este missal com as orações que vai nos ajudar a celebrar bem. Eu já estou usando o novo missal há algum tempo e eu tenho percebido como ficou bom, gostoso contemplar, rezar a partir desta nova tradução. E aí, domingo então, iniciamos o novo ano da Igreja, o ano litúrgico, com o tempo do Advento. Nós entramos no ano litúrgico B. É sabido que a liturgia é dividida em ano A, B e C. Cada ano tem um evangelista que a leitura do Evangelho é feita a partir dele. Então, neste ano B, o Evangelho é o de Marcos. O Evangelho de São Marcos, ele tem 16 capítulos. E hoje, neste domingo, vamos ler o capítulo final do capítulo 13, e que vai falar da vinda de Jesus. É um texto que está antes da paixão de Cristo. Embora estejamos iniciando o tempo do Advento, então o texto do Evangelho não é tomado do começo do Evangelho, mas lá do final, quando vai nos exortar para vigiarmos para não sermos surpreendidos. E neste tempo do Advento já há um costume na igreja de acender as velas do tempo do Advento. A cada domingo vai sendo acesa uma vela, normalmente assim, da cor mais forte, até chegar à cor mais clara. Mas não há uma obrigatoriedade assim da cor. Alguns locais também usam a vela branca, todas as velas. Mas é pedagógico acompanhar esse momento do caminhar para a luz, caminhar para as trevas. O Senhor vai acendendo luzes na nossa vida. Então, as leituras deste tempo do Advento e deste domingo, elas nos convidam a entrar na dinâmica de Jesus Cristo, a dinâmica de salvação de Jesus. Ele adentra a história humana
com o objetivo de nos salvar por amor, por gratuidade e misericórdia. Os temas chaves deste tempo litúrgico são preparação para a vinda do Senhor e a necessidade de conversão para sua acolhida no meio de nós, a alegria da sua chegada e a decisão de abraçar o caminho do discipulado. Assim, queridos irmãos, queridas irmãs, nós temos a palavra de Deus que vai ser lida especialmente agora neste domingo. A primeira leitura, ela é tirada do livro do profeta Isaías, o terceiro Isaías. E este texto vai então nos ajudar. É o terceiro Isaías, um profeta que provavelmente tenha sido discípulo de Isaías. Ele profetizou nos séculos sexto e quinto antes de Cristo, na situação do povo que tinha voltado do exílio da Babilônia, um tempo muito duro para o povo, que tinha sido levado como escravo para a Babilônia. Então o povo voltou, e o que eles encontram? Este povo encontra uma situação pós-guerra. Sabemos que no pós-guerra encontra-se muita destruição. Parentes morreram, casas foram destruídas, a população naturalmente fica desanimada, e isto tudo é atribuído à situação de esquecimento de Deus. Esqueceu de Deus, veio a destruição. Por isso a leitura mistura súplica e lamentação. O profeta apela para o Deus Redentor, pedindo que ele desça do céu e olhe para a dura realidade do povo. Ah, se o Senhor descesse! Ah, se ele escutasse a nossa voz! Pede que o céu se abra e desça o Salvador. Esta súplica de maneira especial vai ser atendida no mistério da encarnação de Jesus. O profeta apela para o Deus Redentor, pedindo que desça do céu, que olhe pelo povo. Isaías lembra os benefícios de Deus, os benefícios que ele já operou, e põe toda a comunidade dos fiéis em atitude de penitência, porque a penitência ajuda a reconstruir, ajuda a realimentar a esperança. Então, o pecador reconhece as suas fraquezas, reconhece que necessita do poder restaurador de Deus, e por isso o profeta se dirige a Deus como um Pai redentor, pois está convencido das contínuas intervenções libertadoras de Deus. Assim, o profeta vai fazendo o seu anúncio. Deus é como o oleiro e o ser humano é o barro nas mãos de Deus. Deus trabalha o povo, trabalha a vida do povo. Nós temos na segunda leitura, tirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, Paulo, ele chegou em Corinto. Corinto, uma cidade portuária, uma cidade muito próspera, uma população que tinha uma cultura grande, diversificada, muitas técnicas, bem parecido com os tempos nossos. Se transformou ali Corinto num polo econômico, por isso tinha prosperidade e miséria. Na verdade, a miséria era maior do que a prosperidade. E é neste contexto, então, que Paulo vem tratar da esperança que anima a vida dos cristãos. Precisa animar, especialmente aqueles que estão na condição de miséria, e anima com o aguardo da vinda do Senhor. Pela primeira vez, Paulo, ele fala de carismas.
palavra que define os dons que resultam da generosidade divina. O apóstolo chega em Corinto para uma missão, mas ele não vai sozinho, ele tem uma equipe, Silvano e Timóteo. Vão evangelizar juntamente com ele. Eles são acolhidos na casa de Priscila e Áquila, e aí funda então uma comunidade para fazer a experiência de fé. Desde o início da sua pregação, o apóstolo diz que a existência cristã é marcada pela esperança da revelação do Senhor Jesus Cristo. Paulo consagrou a sua vida inteiramente ao anúncio do Evangelho. Paulo desenvolve uma verdadeira catequese, então, sobre os carismas, que são frutos do conhecimento da sabedoria, mas frutos do conhecimento da sabedoria na perspectiva cristã, porque até então falava-se dessa sabedoria na perspectiva da filosofia grega. Paulo insere a vida cristã, insere Jesus nesta sabedoria. O apóstolo está convencido de que Deus cumulou a comunidade desses dons que vêm da sabedoria do alto. Por isso, os cristãos de Corinto devem fazer a escolha, fazer a opção para caminhar na esperança. O sentido é orientar-se para o encontro filial com Deus. A liturgia vai falar de vigilância. A liturgia que nós vamos celebrar vai falar de vigilância. E podemos ficar nos perguntando o que é esta vigilância tão necessária para quem entra neste ano novo, para quem prepara a sua vida, quem prepara a celebração do Natal do Senhor, que é esta vigilância. Marcos, então, como eu já disse, ele apresenta a pregação final de Jesus. Não é lá no começo do Evangelho. O Evangelho tem 16 capítulos, o texto está no capítulo 13, finalzinho do capítulo 13, antes de Marcos começar a falar da paixão de Jesus, da paixão, morte e ressurreição de Jesus. É o terceiro dia que ele está em Jerusalém. A sua atividade ali é de ensinar os discípulos, de falar às multidões. E sua palavra se caracteriza por uma linguagem de profecia profético-apocalíptica. Muitos símbolos tem nesta leitura e sua mensagem destina a ajudar os discípulos a tomar uma decisão importante diante das coisas que estão presentes e que estão próximas para acontecer, as quais exigirão de escolhas difíceis por parte daqueles que o seguem. Quem segue Jesus precisa fazer escolha. Fazer escolha significa fazer renúncia. Mas para isso precisa afinar o coração com o coração do Senhor. Por isso exige também conversão. Jesus ensina a estar de prontidão, pois essa hora pode pegar pessoas, muitas pessoas, de surpresas. Ninguém sabe a hora. Uma atitude de constante vigilância nessa espera. Não se trata de uma vigilância medrosa, inquieta, fundamentada no medo, mas de uma vigilância que consiste em andar nos caminhos que Jesus aponta. Esperar Cristo, o enviado por Deus, consiste em alimentar-se da fé, da certeza de que Ele continuamente vem ao encontro da criatura humana. Nós o encontramos quando cumprimos os afazeres que Ele nos confia nas pessoas que amamos e servimos. Há uma pequena parábola inserida no Evangelho que fala da partida do dono da casa e que poderá voltar a qualquer momento. Não se sabe a hora que ele vai voltar. Este dono da casa que parte é Jesus, na ascensão.
E aí as pessoas ficavam esperando, e esta esperança do seu retorno era muito grande ali para o povo do primeiro século, para os israelitas do primeiro século. Os judeus, esperavam esta vinda do Senhor. É preciso avançar no sentido do encontro com Deus, o encontro, mais uma caminhada feita não no nada, mas na alegria do encontro com o Senhor que vem. Não se trata de uma esperança vã, mas de uma certeza fundada na palavra do Senhor. E os 4 domingos do Advento, que é esse tempo que precede o Natal, nós temos dois momentos da vinda do Senhor. Um é o Natal, o nascimento de Jesus, que é a entrada, esse primeiro nascimento celebra a entrada de Jesus na história humana. E o segundo nascimento, ele celebra a entrada da criatura humana na eternidade, que é na nossa morte. O primeiro nascimento acontece por causa do segundo, e o segundo acontece por causa do primeiro. Por isso, o Advento se torna um tempo de espera, mas também um tempo de chegada. Nós esperamos, agora entramos no tempo da espera. Como uma mulher que espera o seu filho nascer, o casal, a criança está sendo gestada. Assim nós estamos na espera da entrada de Jesus na nossa história, na nossa vida. E também da chegada, porque nós estamos a caminho, somos um povo que caminhamos na estrada de Jesus. E haverá o momento da nossa entrada na vida eterna. A chegada de Jesus dentro da história nós celebramos no Natal. Então há 2 esperas e a chegada de Jesus e a chegada nossa em Deus na eternidade. A espera do nascimento de Jesus e a espera da nossa entrada no céu. O Evangelho de Marcos, que nós começamos a ler agora neste ano B da liturgia, é o evangelho mais antigo que existe. Os outros foram escritos depois. Então, vamos pensar na chegada de Cristo no tempo. Ele vem, é o tempo da espera, é o tempo de preparar. Ele, o Messias, com todos os sinais preditos pelos profetas, vem. Ele estava aí. Mas os fariseus, os escribas, os chefes intelectuais não percebiam esta sua presença. Eles não viam. Era como os porteiros que dormiam e por isso não enxergavam as coisas maravilhosas de Deus que Deus estava realizando. A chegada de Jesus na história foi percebida por poucas pessoas. A lição então seria esta: vamos ficar atentos todos os dias, percebendo os sinais da presença de Deus, colaborar com Ele, facilitando a passagem do Cristo como um porteiro que abre as portas. Aí está a primeira mensagem deste domingo do Advento, desse primeiro domingo do Advento. Vamos ficar atentos. Há muitos sinais de Deus na nossa história, na nossa vida. Ficar atentos, perceber esses sinais da passagem de Jesus. Mas também o Evangelho pode ser lido com outro sentido, um sentido escatológico. Isto é, olhando para os finais do tempo, os fins do tempo, o fim do tempo, para o momento da nossa morte biológica. É certo, nós vamos morrer. Eu, você, todos nós, um dia vamos morrer. A morte é certa. Então, pensar neste fim, no fim de nós, o fim dos tempos, mas que é aí o começo da eternidade. Então, é a chegada
da humanidade em Deus. Ninguém tem dúvida de que mais cedo ou mais tarde chegará o momento da nossa morte. Ignoramos por essa hora. Ele virá ao nosso encontro na hora da morte e nos quer encontrar prontos para partir com Ele. O Senhor virá nos buscar. Vinde, benditos de meu Pai. Essa prontidão é chamada de vigilância. Então não é medo, mas é agir, é trabalhar, é praticar a misericórdia, as obras de misericórdia. O misto de estar acordado, estar atento e estar preparado para reagir deve ser constante na nossa vida. Isso significa, então, vigilância. Então, nós somos responsáveis por um jogo de fé que está acontecendo. As primeiras comunidades, elas eram sensíveis a esta vigilância porque esperavam que o Senhor voltasse logo. Com o tempo foi passando, o Senhor não vinha, então as pessoas iam arrefecendo a sua fé, perdendo o sentido, desviando. Elas tinham entendido que o Senhor partiu de viagem e que retornaria na hora imprevista. E quem é que tinha partido? Jesus, que tinha subido ao céu, que nós celebramos a sua ascensão. Muitas vezes, Jesus insistira na espera constante. O apóstolo Paulo é curioso como ele insiste nesta perspectiva de vigiar. Ele faz da vigilância um dos seus temas constantes de exortação. Diz: não durmamos como os que esperam o Senhor, vigiemos. A vigilância consiste na prática das boas obras. Para significar o dinamismo da vida cristã, Paulo usa até de figuras, de imagens militares. Fala de revestir-se da couraça da fé e pôr na cabeça o capacete da esperança. Numa outra carta, isso está em Tessalonicenses, Romanos, numa outra carta, ele fala de revestir-se das armas da luz, Romanos. Ou seja, para viver os princípios e os mandamentos do Evangelho, que são luz, devemos combater a maldade dentro de nós, em torno de nós, qualquer que seja o seu nome. Qual maldade que está aí dentro de nós? O que está em torno de nós? Precisamos combater com esta linguagem militar. Paulo faz lembrar a necessidade desse combate. A vida nossa é um combate. Por isso, vigilância significa conversão contínua. Aí vem o primeiro toque deste domingo, o primeiro domingo do Advento, nos convidando à conversão. Por isso, o Advento passa a ser também um tempo de penitência. Normalmente entendemos penitência como tempo quaresmal, mas o Advento é também tempo de penitência. Esses dias um bispo falava comigo, parece que mortificação desapareceu do dicionário humano da vida de fé. Não, fazer mortificação, a fé, renunciar a algum alimento, renunciar a falar mal do outro, superar o comodismo, fazer o bem. Tudo isso vai nos ajudando nesse sentido da vigilância. Temos a tendência a considerar a fé como uma coisa parada, pronta, acabada, que recebeu, foi depositada em nós e pronto, acabou. Não, não é isto. A fé é como um jogo. Fé, religião, é como um jogo. Às vezes, imagina a religião como uma torcida na arquibancada, mas nós não estamos na arquibancada, nós estamos jogando. O cristão está jogando. A fé se assemelha a um jogo. E o jogo ele tem muita surpresa. Exige criatividade, esforço, ainda que tudo aconteça dentro do espaço da vida. E a religião se assemelha a esse modo de jogar. Na religião,
Nós não somos, então, espectadores, não estamos assistindo, não somos torcedores. Embora sejamos apaixonados, não somos. Nós somos os jogadores na religião, somos os jogadores, somos os responsáveis pelo jogo da fé. E cada momento, então, exige atenção, exige colaboração. É preciso não jogar sozinho, mas com a equipe. Exige colaboração com os outros e dos outros. É curioso que no jogo não se dorme. Quem dorme não joga. O jogo é preciso estar atento. A vigilância é jogar com todas as técnicas e jeitos. Para quê? Para chegar à vitória. Nossa vitória em Deus. E essa vitória será exatamente o encontro com o Senhor na nossa morte. Preparar a morte. Encontrar, essa morte será o dia do encontro com o Senhor. Prontos para abrir a porta ou prontos para entrar na porta. Então o Senhor passa, mas nós não podemos vê-lo. Marcos menciona algumas horas em que o Senhor pode chegar à tarde, pode chegar à meia-noite, pode chegar ao cantar do galo, pode chegar pela manhã, talvez por ver na vida presente um tempo de trevas, de noite, em comparação com a luz e o dia, sem o caso da glória eterna. Talvez repetindo aquela catequese vivida por São Pedro. É muito bonito, interessante pensar nesses momentos vividos por Pedro. São catequéticos para nós. Marca alguns momentos excepcionais da vida do apóstolo. O Senhor pode chegar a cada momento. No cair da tarde. O que aconteceu no cair da tarde? Estava Pedro com Jesus e os outros apóstolos na ceia. Na última ceia, ele ceiou com Cristo, aquela que ele instituiu, a Eucaristia. Ele deixou seus pés ser lavados por Jesus. E ali Pedro declarou ser amigo de Jesus. Se todos se decepcionarem contigo, eu nunca. Marcos 14, 29. Esta é, então, a hora da tarde na vida de Pedro. E a meia-noite? Na meia-noite aconteceu a prisão de Cristo no Horto das Oliveiras. O que aconteceu com Pedro? Fugiu. Pedro fugira. No cantar do galo, Pedro negou o Senhor. Não sou discípulo dele. Não conheço, não é discípulo dele. E na manhã da Páscoa, ele tomou consciência, certificara-se da ressurreição do Senhor, vendo com os próprios olhos o sepulcro vazio e com os olhos da fé o cumprimento das promessas de Jesus. Então, esses episódios todos se repetem na vida de cada um de nós. Na ceia, no lava-pés, à meia-noite, na madrugada, no clarear da fé, na ressurreição. Se repete. Pedro tinha experiência e podia insistir na palavra de Jesus. Vigiai, porque ele era pescador. Pescador não fica dormindo. Ele tem que ficar atento, observando. Ficai atentos, porque o Senhor passa e existe o perigo de não ver o Senhor passar. Quando Jesus passar, eu quero estar no meu lugar. Esse canto tão antigo e tão bonito, com tantas mensagens. O Senhor passa no gesto de lavar os pés e servir, no gesto de repartir o pão e condividir o sofrimento, no momento da oração angustiada, num sim dado à vontade do Pai. O Senhor passa na traição de um amigo e comensal, no testemunho público da fé, mesmo quando as circunstâncias são contrárias, nas pequenas e grandes Páscoas de cada dia, na aceitação do mistério de Deus e do misterioso destino humano. Estar vigilantes é tirar as consequências de um Deus que desce à condição humana. Se o céu abrisse e Deus descesse, ele desce na condição humana de uma criatura que sobe à condição divina. Então Deus desce e o homem
é habitado pelo divino e sobe na condição divina. Vigiar é também não perder o caminho. Temos que ter uma direção, um rumo, não perder o caminho. E não o perdemos quando convivemos com Cristo. Andar com Cristo, permanecer com Cristo. Quando nos revestimos de Cristo. Quando nos procuramos as coisas do alto. Quando temos os mesmos sentimentos de Cristo. Quando permanecemos nele como os ramos da videira. Então, amados irmãos e irmãs, este primeiro domingo do Advento nos põe nesta perspectiva do nosso encontro com o Senhor. Fala da vinda do Senhor, da sua segunda vinda. Na nossa morte, encontraremos com o Senhor. Desejo que todos tenham um abençoado domingo, frutuoso, que seja uma oportunidade para o nosso crescimento humano e espiritual e que seja também um momento de firmar a fé nos caminhos do Senhor. Vamos viver mais um ano, o ano B da liturgia, agora acompanhados por o Missal, a terceira tradução do Missal. Temos mais condições e oportunidades para amadurecer a nossa fé. Feliz, abençoado domingo, dia do Senhor para todos. Deus os abençoe.